E alguém pode perguntar assim, o Lucas já ficou ali atento, né? Falou assim, é minha não. Eu comprei, a jujuba tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para mim eram 10. 2, 4, 6, 8. Para mim eram 10. E eu vou fazer algumas perguntas, se você acertar, eu vou te dar uma jujuba. Combinado? Tá bom assim? Todos gostam de jujuba? Pode ser? Aí eu vou pedir ajuda, deixa eu ver de quem? Alguém com microfone para dar a resposta certa, né? Som. A. 1, 2, som. A. Se você souber a resposta, tá bom? Aí você levanta a mão e a pessoa vai até você e te dá a resposta. Aí depois, para não ficar mal babação, né? Porque senão vai todo mundo meter a mão na jujuba. Depois a irmã Michele vai me ajudar aqui, levando a jujuba até você. Tá bom? Combinado? Combinado? Primeira pergunta da noite. Eu vou fazer bem rápido as perguntas, para que vocês possam compreender. Compreender assim de forma bem rápida, bem rápida. Você levanta a mão se você souber, tá bom? Qual é a natureza da encarnação de Jesus Cristo? Quem souber, levanta a mão. Se você puder dar a referência de onde você tem a sua resposta, você pode dar que você ganha 2 jujubas. Tá certo? Compreenderam? Ninguém? Ninguém? Quer que eu repita a pergunta? Você sabe? Tu quer a repergunta de novo? É porque são 8, né? Porque só tem 8 jujubas. Qual é a natureza da encarnação de Jesus Cristo? Se você souber, levanta a mão. Se você souber a referência de onde você trouxe esse conceito, você ganha 2 jujubas. Vocês querem que eu continue fazendo pergunta? Posso? Segunda pergunta. Se Cristo, como um homem, morreu na cruz e ele era Deus, então Deus morreu? Se respondeu não, tem que ter fundamento para que a resposta você ganhe a jujuba. Não. E se der o fundamento? Obrigado, irmão. Olha que caneca. Irmão Léo que me deu. E a marca que ficou, né? Ficou a marca do ano. Eu fiquei tão feliz com isso. Posso fazer a terceira pergunta? Posso? O grupo denominado espírita acredita na reencarnação. Qual a diferença para encarnação? Sabe? Levanta a mão. Gente, eu quero dar jujuba. Por favor, levanta a mão, me dá a resposta. Me dê uma resposta. Está gravando, pastor? Puxa. Pastor, por que dessas perguntas? Tem mais 7, porque eu preparei 10. Porque o meu povo sofre por falta de conhecimento. Repita comigo assim. Muitos dos meus sofrimentos. Repita com alegria, irmão, porque é bênção para a tua vida. Muitos dos meus sofrimentos vão acabar hoje para a glória de Deus. Porque você vai receber conhecimento novo. Jesus, em Mateus capítulo 4, eu vou responder as 3 perguntas para os irmãos, para ninguém ficar falando, ele fez a pergunta e ele não sabia. Eu vou responder. Mateus capítulo 4, o diabo vai, pega Jesus, leva para o deserto, está lá escrito, não precisa abrir não, só para você lembrar da história.
E o diabo, ele é vencido pela palavra. Amém? Não é assim? Então, subentender quer dizer, está abaixo do entendimento que eu vou vencer se eu tiver conhecimento do quê? Da palavra. Mas existem duas coisas que acontecem quando eu vou na igreja. A primeira, eu chego na igreja e ouço a palavra, mas às vezes os meus olhos ainda não foram abertos. E eu falei isso na semana passada. A cegueira espiritual não é apenas um fenômeno ou uma característica para os que estão fora da igreja. Também existem pessoas na igreja que estão o quê? Cegas espiritualmente. E por estar cego espiritualmente, ele lê o texto da palavra, mas não consegue compreender. Ele precisa de alguém para trazer a revelação da palavra. E quem que lhe dá a revelação da palavra? Agora a segunda verdade da noite. Entenda, o Espírito Santo que está em você que tira a cegueira, mas você tem que pedir. Você tem que pedir. Nós cantamos uma música que fala sobre isso. Abra, Senhor, os meus olhos. Para quê? Para que eu veja a verdade e a verdade me liberta. Eu conheça a verdade e a verdade faça parte da minha vida. Eu me aprofunde na verdade quando o mal vier, quando o problema vier, ele seja vencido por intermédio da palavra. Qual é o segundo problema? Achismo. As pessoas convivem com a igreja e elas acham que sabem alguma coisa de Deus. Achar é diferente de saber. As perguntas que eu fiz aos irmãos, qualquer testemunho de Jeová sabe a resposta. Só que a resposta deles não levam eles para o céu. Qualquer pessoa espírita sabe a resposta, mas a resposta deles não os levam para o céu. Qualquer irmão que frequentou o catecismo na igreja católica sabe a resposta, mas as respostas deles não os levam para onde? Para perto de Deus. Por isso você precisa saber a resposta. Você precisa identificar aquilo que é de excelência no reino. E sabendo a resposta, você vai conduzir a sua vida agora baseada em João capítulo 1. João capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos e vamos para a primeira resposta da pergunta que eu vou repetir aos irmãos. Compreenderam, amados? Não tenho nenhuma intenção de envergonhar ninguém, mas eu gostaria de dividir a jujuba depois com as crianças. Combinado? Cadê minha criançona, Lucas? Já sumiu. Meu Deus do céu. Foi ao banheiro, né? João 1,14. João 1,14. Leiam comigo, por favor. E o verbo se fez carne. Para um pouquinho aí, só para eu voltar um pedacinho. As respostas que você precisa ter, tem que ter o fundamento aonde? Na Bíblia, na palavra. Porque a palavra tem 3 características. Ela é imutável. O que significa? Não muda. Ela é atemporal. Quem escreveu naquele tempo serve, os conceitos que foram escritos naquele tempo servem para o tempo de hoje. Amém? Ela é imutável, ela é atemporal, e outro, talvez um dos mais importantes, ela é essencialmente a palavra que vem de quem? De Deus. Quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor, o escritor da Bíblia? Utilizando homens que alguns dizem que não escreveram realmente aquilo que Deus falou. Isso é uma outra coisa, tá bom? Mas pela fé nós entendemos que a palavra de Deus não erra, a inerrância, ela é infalível, porque é de Deus. Então o que os irmãos estão tendo ali, vai além do que o filósofo Nietzsche fala a respeito, do que o filósofo Allan Kardec fala a respeito,
do que o filósofo Santo Agostinho fala a respeito. Nós vamos trazer respostas que estejam baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. Então vamos seguir agora. E o verbo fez o quê? Leiam, por favor, com bastante alegria. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para que ele encarnou? Porque ele precisava habitar. Imagine um Deus só no céu. Imagine. Continuaríamos com aquela visão do Velho Testamento. Deus vinha, falava para um homem, o homem ia e falava para as pessoas assim, Deus mandou dizer. Imagine um Deus que fala com Noé, e Noé fala para uma geração inteira, a geração não acredita. O que aconteceu com aquela geração? Morreu. Imagine Deus falando com Elias. E ele fala para aquela nação, uma nação hipócrita e idólatra, uma nação que estava distante de Deus. Aquela nação sofreu porque não quis ouvir o profeta. Imagine Deus falando com Jonas. Esses dias eu me peguei com o mesmo sentimento de Jonas. Deus me mandou falar com uma pessoa que eu falei, Senhor, não tem jeito não. Essa desgraça já vai para o inferno. Esse negócio não dá nada para nada não. Aí Deus falou assim, eu salvei você. Você não era mais importante do que ele. Vai lá e fala para ele. Eu abri o sinal, vindo da linha vermelha, na descida da Francisco Bicalho, fica uma porção de gente jogando uma porção de coisa que você não sabe o que é no vidro. Certo? E ele joga um produto em cima do vidro. Quando você lava o vidro, se você tem carro, você vai entender o que eu vou falar. Você vai ver que tem um sabão de péssima qualidade, um ácido, que o vidro fica todo manchado. E toda vez eu passava ali, e eu falava, esses aqui ninguém tem jeito mais não. Que podiam ir tudo para o necrotério. O necrotério ficava do lado. Se você atravessar a rua ali onde eu estou falando, na Leopoldina, fica o necrotério. Aí Deus falou, abra o vidro e fala para ele. Falei, Senhor, eu não vou abrir não. Abre o vidro. E ele veio, parou e falou, posso jogar água no seu vidro? Eu falei, não. Então para que o senhor abriu o vidro? Eu falei, porque Deus mandou falar de Jesus para você. O sinal ia abrir, eu encostei. Porque na segunda faixa, eu estava descendo a pista. Logo na segunda faixa você consegue encostar. Encostei, vieram dois. E eles ouviram que eu estava falando de Jesus. Eles sabiam que eu não queria que jogasse água no vidro. Eles olharam para mim e viram que eu não queria nem falar de Jesus para eles. Mas o verbo que se fez carne e habitou entre nós era também para aquelas vidas. Era também para quem eu não queria falar. Esse sentimento de Jonas, um dia você já teve, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que um dia você já falou, pastor, já cansei de falar. Eu não sei quantas vidas eu já falei. Eu não sei para quantas vezes eu falei do amor de Deus para alguém. E eles nem me deram ouvido. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a encarnação de Cristo, presta atenção meu irmão, é a maior prova que Deus não morreu lá na cruz do Calvário. Pastor, se Deus não morreu lá, quem morreu? Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ele tornou-se homem, habitou entre nós, porque ele precisava sentir o que eu sinto agora por cada uma daquelas pessoas, que eu não queria mais falar do amor de Deus para elas. Compaixão, misericórdia, amor. Um Deus, por natureza, ele não consegue conhecer esses atributos. Sabe o que é um atributo? Segundo Langston, que é um teólogo, ele afirma que são características humanas que nós colocamos em Deus, que nós transferimos para Deus, para tentar entender Deus. Então Deus, ele é amor, porque eu sei o que é amor. Deus é bom, porque eu sei o que é bondade. Deus é misericórdia, porque eu sei o que é misericórdia. Então essas palavras foram colocadas em Deus. Deus é mais do que isso. Compreende a natureza de Cristo? Mas quando ele se fez carne, essa encarnação, qual é a segunda pergunta? Qual é a diferença de reencarnar?
Ele não reencarnou. Vamos compreender a diferença de uma coisa para outra. Leiam a parte central do versículo. E o verbo, a ação de Deus, se tornou homem, carne, e o verbo se fez carne. A Bíblia responde que ao registrar o milagre do nascimento de Jesus, conforme o que previamente havia sido anunciado nas Escrituras, lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele habitou entre nós. Agora, acontece o quê? Cheio de graça e de verdade. Era uma pessoa cheia do favor de Deus. Cheia do favor de Deus. Qual a diferença da encarnação para a reencarnação? A reencarnação é um princípio doutrinário em que as pessoas acreditam que elas precisam passar pela vida mais de uma vez para encontrar graça, para ser um ser iluminado. Bem, pensa comigo, queridos, de uma forma muito clássica. Se eu agora tenho Jesus no meu coração e ele era cheio de graça, eu preciso nascer de 10 vezes para que essa graça esteja em mim? Não. Ao homem é destinado morrer uma só vez, depois vem o juízo. E no momento em que nós cremos no juízo, quer dizer, acabou. Tornou-se fim a vida humana no momento do juízo. Para muitas pessoas não existe o fim, então eles precisam continuar tornando-se capazes de fazer ações, e essas ações vão gerando coisas boas, e essas coisas boas vão gerando a ele luz, quando na verdade nós sabemos que a única fonte de luz, por natureza, vem de Jesus. Se alguém morrer hoje com Jesus, a luz de Jesus vai brilhar na eterna escuridão que é a morte. E a luz brilhando na eterna escuridão que é a morte, significa que você ganhou a vida eterna. Como é então que ganhamos a vida eterna? Por intermédio da encarnação de Cristo. Recebendo Cristo encarnado. Parece que muitas vezes essa palavra se confunde com a ressurreição. Ressurreição é o processo natural depois da morte. Nós não estamos falando de ressurreição, nós estamos falando da natureza de Jesus. E por que tanta ênfase, pastor? Por que nós precisamos dar tanta ênfase a isso? Porque este é o grande propósito da vinda de Jesus na terra. Se eles quiserem aceitar que eles precisam morrer 10, 15, 20, 30 vezes para receberem a vida eterna, que eles creiam assim. Mas aqueles que aceitarem a Jesus como Filho único de Deus, a quem Deus entregou a si mesmo, a quem se colocou na cruz no meu lugar, e esse sacrifício, ele tornou-se sacrifício pela minha vida, é suficiente. Então você troca 10 vidas aqui na terra por uma única vida na terra, chamada quem? Jesus. Eu tenho certeza que muitas vezes você duvidou da ressurreição, porque não sabia o que era a encarnação. Mas agora você sabe o que é encarnação. É a manifestação de Deus através de Jesus, como homem, como carne. E o verbo se fez carne. Esse verbo ali, como está no grego, ele tem a intenção de dizer assim, humanidade. O que era divino, verbo, ação, se fez humano, igual a mim, igual a você, para a glória de Deus. Pastor, isso pode me salvar? Eu não sei se você entende a profundidade da coisa. Mas é de fato extraordinário a garantia que nós temos de ida para o céu. Em nenhum outro lugar nós conhecemos um Deus que deixa o lugar de Deus, tem a forma humana, morre pela humanidade, para levar essas pessoas que estão distantes dele para o céu. Você não vê em nenhuma outra religião esse processo de encarnação. Buda, eles acreditam que reencarnou. Allan Kardec reencarnou. E tantos outros aí reencarnaram, ou seja, tornaram carne
para que eu pudesse de novo acreditar naquilo que eles acreditam que pode ser salvação, mas não é a salvação, porque a salvação e a esperança da minha vida eterna vem única e exclusivamente por intermédio de quem? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está mais claro agora? Você poderia, se eu lhe fizesse a mesma pergunta, ganhar 2 jujubas? Poderia? Imaginemos que amanhã no seu trabalho alguém lhe faça essa pergunta. Assim, você acredita em Papai Noel? E você vai dizer não. E ele pode completar a pergunta dizendo, então por que você acredita no Papai do Céu? Porque foi o único que se fez carne e habitou entre nós e entregou a sua vida para que eu pudesse me tornar semelhante a Ele no céu. Tem maior presente do que Ele? Não tem. Isso é graça, meu irmão. Nenhuma obra sua, nenhum mérito teu te tornaria igual ou semelhante a Jesus. Mas toda a obra de Jesus e todo o mérito de Jesus nos torna semelhante a Deus, que é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a visão da graça. Isso é verdade por si só. Não tem como contestar. Quantos anos passaram depois da morte de Jesus? Aproximadamente. Primeiro fato histórico para comprovar isso. Quantos anos? Mais de 2023 anos. Alguém provou o contrário? Não. Então a história prova. Segundo, a experiência dos primeiros discípulos. Eles viram Jesus morrer e contaram o que Jesus havia passado. E viram Jesus ressuscitar. E Jesus disse para os seus discípulos, olha, espera que eu vou voltar para buscar vocês. Mateus está presente? Mateus, Lucas, João, Tiago, André, Bartolomeu, Filipe. Estão presentes? Eles estão presentes? Não. Mas o Lucas Pimentel está presente? Levanta a mão. Jorge Reis está presente? Newton? Pode ficar com a mão levantada? Rebeca? Camille? Camille está ausente. Ela estava presente. Maria Benedita? Carminha? Os irmãos que nos visitam com alegria. Me perdoe não citá-los pelos nomes ainda. Quem são os discípulos que hoje, pela graça e pela verdade, são os que são alcançados pela encarnação de Cristo? Eu e você. Tem como contestar? Tem como contestar? Uma verdade que eu acredito. Tem como contestar? Tem como alguém dizer, não, isso não é verdade? Não, mas eu acredito assim. Eu acredito desse jeito, que ele tornou-se carne, que nasceu. Qual era o nome de Jesus? Quando Maria recebeu o anjo, aí essa é mole, vai ganhar jujuba, hein? Quando Maria recebeu o anjo disse para Maria um nome. Qual foi o nome que o anjo deu para Jesus? Falou assim, tu és bem-aventurada, entre todas as mulheres, tu é a mais aventurada, cheia de graça. E terás um filho e chamará como? Como? Fala bem alto. Como? Alguém lembra o nome do Manel? Como é? Emanuel, irmão, é isso. Que quer dizer o quê? O nome dele é Deus encarnado. Deus conosco. Eu gosto do nome Emanuel. Eu choro o tempo todo. Quando Jesus nasceu, ele não tinha onde nascer. Compreende o porquê que eu penso nisso? Daqui mais um pouco a gente vai comemorar o dia do nascimento de Jesus. E alguns dão muita importância a isso. Mas aonde Jesus nasceu, não tinha onde nascer. Ele
contrariou tudo. Mas aonde ele estava? Estava cheio de graça e de verdade. Na tua vida, meu irmão, quando ele chega cheio de graça. Não precisa ser um palácio, irmão. Você está compreendendo, irmão? Você não precisa arrumar nada, é ele que arruma. Você não precisa botar nada no lugar, é ele que coloca. Você não precisa ser bonito, você é bonito, porque ele quer o lugar onde você oferecer para morar aí com você. Esse lugar, cheio de graça e de verdade, nos leva à terceira pergunta. O que acontece do momento em que nós compreendemos isso? Compreendemos a natureza da encarnação de Cristo, entendemos a diferença da encarnação para a reencarnação. A doutrina da reencarnação ela é muito sofrida. Não é sofrida? Imagine que na outra vida você venha como jumento. Estão querendo passar no Senado Nacional uma lei agora que é proibida a castração de jumento. Olha aí o negócio. Já imaginou? Você vem na próxima vida como jumento, você já sabe o que vai acontecer. Não é verdade? Não é verdade? É uma vida sofrida. Aí tu veio outra vida como jumento, depois tu vai vir como papagaio. Pronto. Eu não consigo compreender como as pessoas creem nisso. Eu não estou desfazendo da doutrina de ninguém, não. Quer acreditar bem, pronto, acabou. Não, eu vim como homem, amanhã eu vou vir como mulher. Meu Deus do céu. Que coisa. Uma vez por mês, 7 dias, só sofrendo. Dor de cabeça, cólica e etc. Não é assim? E amamentando, já as mães, já parou para pensar? Quando empedra? Ou 9 meses para fazer o quê? Gerar. Aí uma vez você vem como homem, outra vez você vem como mulher. Pronto. Aí como nós estamos numa época moderna, tem gente que vai vir de outro jeito, que eu não sei, não quero nem citar, para não ser taxado de homofóbico. Entenderam? Entenderam? Então são coisas que não entram, não tem fundamento. Tem teorias, mas não são verdades. Tem princípios que alguns dizem assim como você. Eu estou num grupo, eu vou abrir um parênteses aqui, eu estou num grupo falando sobre intolerância religiosa. E nós temos dentro da igreja pessoas que são intolerantes. O que é intolerância à lactose? Alguém tem intolerância à lactose? Você toma o leite e começa o quê? Se coçar, dá dor de barriga, vômito, dor de cabeça, não é isso? Não é assim? Não é assim, queridos? Você já viu? Está entendendo o que eu quero dizer? O que é intolerância religiosa? É alguém que quando começa a falar de religião, começa a se coçar, dá dor de cabeça, dá vômito. A pessoa não tem argumento, ela não consegue conversar. Então nós temos dentro das igrejas pessoas, pastores, que são intolerantes à religião. Só querem aceitar os conceitos dele. Ele não consegue conversar. Mas por que ele não consegue conversar? Porque não tem argumento. Irmão, aqui eu estou trazendo um versículo. A Bíblia tem 15.496 versículos. Nós temos pelo menos 16 autores de teologia bons para falar do versículo. Eu estou falando uma corrente teológica. Para que você tenha argumento, para você não conversar com a pessoa lá, a pessoa falar assim, esses caras vão lá na igreja batista, não sabem nada. Aqui eu queria te dar a jujuba inteira. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que o diabo tem te oferecido uma caixa de Ferrero Rocher todo dia. E todo dia tem gente com a boca suja de chocolate. Todo dia tem gente que está fazendo coisa que Deus não gosta e fazendo o que o diabo gosta, porque não conhece com profundidade a segunda, a terceira e a última parte do versículo de João, capítulo 1, primeiro, versículo 14. Qual é? E vimos o quê? A sua glória. Vimos a glória de quem? De quem? Irmão, participe, varão. Vimos a glória de quem? Não, irmão. Você não está lendo isso ali, não. Vimos a glória do encarnado. Quem que era o encarnado? Então Jesus nasce em glória
passa o tempo dele de vida aqui em glória, em nenhum momento ele perde a glória. Amém? Amém? Compreendeu? Compreendeu de verdade? Quando alguém falar assim, como que Jesus morreu? Em glória. Mas aquilo tudo lá na cruz, foi em glória, foi na glória. Mas Jesus, por que Jesus não pecou? Porque ele nasceu de homem, de mulher, Maria e José. Mas a glória de Deus que estava nele era tão completa que ele viveu de glória. Quer viver de glória, meu irmão? Quer viver de glória? Quer? Não é só cantando glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Não é cantar não, irmão, é viver. Quer viver? Olha o que acontece. Segunda parte. Glória como o quê? O único Deus. Repete comigo assim, para que eu viva a glória de Deus, eu preciso viver a graça de Jesus. Repete, meu irmão, para que eu viva a glória de Deus, eu preciso viver a graça de Jesus. E Jesus viveu uma vida fácil, né? Viveu? Passou fome, pobrezinho, irmão. Posso confessar aos irmãos uma coisa. Tem um homem chamado José, que é um historiador. Jesus, por nunca ter sido trabalhado, foi sustentado por algumas mulheres, e dentre elas Dorcas. Não tinha salário fixo, então muitas vezes ele acordava e orava ao Pai assim: Senhor, hoje o Senhor sabe que eu não tenho R$1 para comprar pão, e tem uma multidão de gente que está me seguindo aí durante 4, 5 dias, está todo mundo com fome. E ele continuava o dia dele, fazendo milagre, trabalhando, fazendo milagre, trabalhando, fazendo milagre, trabalhando, porque ele vivia a glória do Pai. Você está conseguindo entender, irmão? O Verbo encarnado vivia a glória do Pai. Era o tabernáculo presente. Aleluia. Era o tabernáculo presente. O que é o tabernáculo? Era o significado da presença de Deus no Velho Testamento. Por onde a arca passava e a tenda do tabernáculo se estabelecia, todas as nações sabiam que ali estava o quê? A presença de Deus. Por onde Jesus passava, as pessoas sabiam que ali estava o quê? A presença de Deus. Agora para a tua vida, irmão. Você que tem Jesus no seu coração, por onde você passar, as pessoas sabem que você está com a glória de Deus. Por isso tanta luta, porque o diabo não quer você vivendo a glória de Deus. Por isso a luta na sua casa. Quando você pensa que está tudo bem, queima a televisão. Não é por acaso. Você pensa que a vida agora financeira vai se estabilizar, elas te mandam embora. Você pergunta, mas Senhor, o que houve? Estava bem, estava crescendo, e agora o Senhor, o que está acontecendo? Quando você pensa que a coisa está bem, vem um desânimo no seu coração. Alguma coisa acontece que tira de você a sua alegria de viver ao lado do único que tinha a glória presente de Deus, chamado Jesus. Vale a pena você conhecer mais esse Jesus? Pela jujuba? Ou pela caixa de Ferreiros do Rocher que o diabo te oferece todo dia? Pela jujuba. Porque aquele que tem a jujuba no seu coração, guarda. Quando o diabo chega, o diabo vê uma jujubona assim, ó, grandona. Aquele que guarda a minha palavra no seu coração, quando o diabo chega, o diabo sabe que você tem a glória de Deus. Amém? De verdade? Que venham as outras 7 perguntas? Perfeito é o Senhor e nós necessitamos dessa tua perfeição, ó Deus. Nós te louvamos, colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e sabemos o quanto que o Senhor é divino, porque completamos, Senhor Deus,
a nossa humanidade com a tua divindade. E atribuído, Senhor Deus, a essa relação, o Senhor nos dá força nas nossas fraquezas. E o Senhor atende às nossas necessidades, porque o Senhor passa a habitar em nós. Habite, Senhor Deus, em meu coração, de forma completa. Habite na minha mente de forma completa. Habite, Senhor Deus, em tudo que eu falar de forma completa. E que a tua graça, Senhor Deus, o teu amor, seja de forma completa na minha vida. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. E que o Senhor Deus possa, esse Deus encarnado, te acompanhar. Porque Ele disse que eis que estareis convosco todos os dias, fazendo com que a glória de Deus, as pessoas vão entender que você faz parte da glória do Pai. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos. Aqui Lucas, divide ali com as crianças conforme eu prometi. Com as crianças. Uma boa noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe. E assim encerramos mais um culto da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Participe conosco no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe a sua vida.